Hoje é um dia muito importante para a história da museologia no Rio de Janeiro, de certa forma, para a museologia em vários lugares do mundo. Hoje é a finalização da 15ª Conferência Internacional que discute a proposta de uma nova museologia que aborda aí a questão dos temas sociais, ou seja, aborda o dilema que gira em torno desses novos protagonistas, desses novos grupos que hoje preservam a memória em diversos contextos, em diversos locais, seja no ambiente da favela, projetos ribeirinhos, projetos que estão fora desse circuito que a gente chama aí de uma museologia mais tradicional. E nós estamos registrando, de certa forma, esse momento. Estamos aqui no Cantagalo, onde a gente tem o Museu de Favela, MUF, e para a gente é profundamente simbólico poder gravar, de certa forma, essa finalização aqui neste lugar. Mas alguns pontos aí daquilo que esse grupo discutiu, eu gostaria de poder rememorar ou relembrar para você que vai assistir esse pequeno documentário que a gente vai fazer entrevistando algumas pessoas que nós entendemos que deram contribuições importantes para a confecção do que nós chamamos então de uma Declaração do Rio Minon 2013. Nós tivemos a Declaração de Santiago do Chile, depois foi produzida a Declaração de Quebec, e aqui no Rio de Janeiro, então, nesses 3 dias, nós produzimos um documento que se chama Declaração do Rio Minon 2013. E, de certa forma, alguns elementos dessa declaração são importantes. Não é possível, óbvio, citar para você o documento na sua íntegra, mas alguns pontos são fundamentais, até como um processo de destaque, pelo menos a partir daquilo que eu observei dentro desse documento. Pois então, a nova museologia, ou museologia social, ela parte de um princípio, que é o comprometimento com o ser humano. Ela está fundamentalmente comprometida com o ser humano, com a melhoria da qualidade de vida, com a ampliação das justiças sociais, com a redução das desigualdades sociais. Portanto, é uma museologia que, tomando o museu como ponto de partida, tem um objetivo muito claro, muito específico, que é lutar a favor da dignidade social, das minorias sociais. Nesse sentido, esse tema que nós temos aqui na 23ª Conferência Internacional do ICOM de Lambre, esse tema é um tema muito adequado, é um tema que nós podemos dizer que tem a cara do Minon, porque o tema faz uma articulação entre museu vezes memória mais criatividade igual a mudança social. Ou seja, é um tema que assim pensa o museu como espaço de convivência, o museu como espaço de relação, o museu como elemento de conexão entre o eu e o outro, entre o ontem e o hoje, entre o presente e o futuro. Portanto, o museu como um espaço de conexão, mas pensa também que sem memória a criatividade não existe, sem criatividade a memória fica estagnada, e que isso, articulado no museu, contribui para a mudança social, né? Que é o que nós vimos aqui, né? E o seu trabalho lá no Ecomuseu Nega Vilma é a expressão, né, desse espírito minomiano, desse espírito do Minon. Você está dizendo, de certa forma, então, porque eu estou prestando atenção no que você está dizendo. Você está dizendo, então, para a gente que, de certa forma, os museus tradicionais não cumprem muito esse papel ou deixaram de cumprir, é isso? É isso que eu estou dizendo, mas talvez mereça uma relativização. Os museus tradicionais, em sua maioria, né, deixou de cumprir esse papel. O que impõe um desafio, né? O desafio seria, no meu entendimento, o seguinte: a necessidade dos museus ditos tradicionais se articularem com esse movimento da nova museologia, se articularem com a museologia social. Nós vimos na mesa de hoje esse exemplo, por isso é que eu quis relativizar. Nós vimos 2 museus ditos tradicionais, o Museu das Bandeiras e o Museu do Homem do Nordeste, que, na verdade, chamaram para si
um compromisso de articulação com a museologia social e um compromisso de trabalhar a favor da dignidade humana, né? Então, é perfeitamente possível que os museus ditos tradicionais cumpram esse papel, também se aproximem, né, desse espírito, né, de transformação, esse espírito de nova museologia, de museologia social. Mas muitos não fazem isso, né? Então, isso nós temos consciência. Uhum. No nosso primeiro encontro lá, durante os dias, nós pudemos observar diversas experiências de museologia. O que essas novas experiências de museologia dialogam com a museologia tradicional, ou não dialogam? Eu confesso que já não sei. Há um pouco estava aqui a ouvir e estava a ver esta mesa, e eu estava a dizer assim, se eu tivesse mesmo coragem, eu fazia um formato do computador com toda a sabedoria que eu lá tenho e recomeçava de novo. É. Mas falta ainda essa coragem. Me perdi na entrevista por essa fala que é impactante. É impactante, né? Anteriormente, entrevistando o Mário fez uma crítica, Mário Chagas, a uma museologia que celebra a morte. O que é uma museologia que celebra a vida? É aquela que andamos todos à procura. É aquela que é de um outro mundo, que não tem nada a ver com este mundo do neoliberalismo, da grande finança, dos museus imperiais. É outra história que é preciso começar a recontar novamente, e eu só tenho pena que não esteja cá daqui a 50 anos para ver o que é que isto deu. O que há na declaração de hoje é que há de 2013, é que há uma abordagem que tem um sentido bem mais profundo que as outras, de uma dimensão humana que as outras tinham, mas era muito pensada, muito elaborada, muito construída, e portanto tinha perdido de alguma maneira a alma. Queria falar da alma, mas perdi a alma. A desta, aqui a de 2013, ela tem essa dimensão de uma alma, de uma humanidade que as outras não tinham. E isso é uma revolução completa. E é isso que faz que devemos repensar, se não é preciso repensar inteiramente o próprio Minome. Porque de facto chegámos a um tempo onde isso já não é qualquer coisa que nós ambicionamos. É aquilo que neste momento as pessoas já expõem claramente em cima da mesa, é esse o caminho que eles seguem, é essa dimensão, podemos dizer, poética que está no meio disso tudo, mas que essa poesia tem exatamente a ver com uma vida mais profunda e uma busca de tudo aquilo que neste momento o mundo nos nega. Um ponto importante é a valorização do trabalho de memória que esses grupos, alguns vão chamar de uma museologia comunitária, alguns não gostam desse nome, alguns vão chamar de trabalhos de museologia de uma certa periferia, outros também não gostam desse nome. A verdade é que existe uma produção de memória, um trabalho de memória fora desse circuito tradicional, onde os museus têm os seus objetos ali expostos e, de certa forma, o registro da memória gira em torno desses objetos. Nessas novas museologias, não. O espaço é objeto, o território é objeto, a memória imaterial é objeto e inclui, óbvio, também os próprios objetos que a comunidade consegue eleger e descrever como sendo importante para recontar sua própria memória. Os museus, de algum modo, são microcosmo social, também fazem parte dessa teia, né? E, de algum modo, tenho que contribuir por aí, né? Agora, aqui no primeiro dia, na segunda-feira, tive a oportunidade de falar num comitê denominado DEMRICE, que é o Comitê de Museus Casas Históricas, né? Eu gostei sempre de lembrar que a palavra de ecomuseu é casa, né? Então, oikos, grego, né? Exatamente, oikos. Latinizado para eco. Exatamente, né? Aí tive a oportunidade de falar ali, mas a ideia, o tema da discussão era que muitos dos museus que no Brasil, no Rio de Janeiro, mas no Brasil de algum modo, tem sintonia com essa museologia social, eles podem
ser caracterizados como museus rizomáticos. Eles têm um caráter de museus rizoma, eles fazem muitas conexões, são muito velozes, eles produzem linhas de agenciamento e não deixam de ser linhas de fuga, né? Ou linhas de sobrevivência. Né? Então eles têm esse caráter rizomático, e isso é um aspecto que me parece muito interessante de ser observado, né? Mas é preciso produzir um conhecimento. De certa forma, Mário, então, da forma como você está dizendo, a gente poderia supor, porque se eu cito agora aqui para você 3 exemplos de outras áreas que não seja da museologia, essa cria acontece da mesma forma. Sim. Se a gente pega, por exemplo, a escola, alguns vão fazer a crítica que, do jeito que a escola está engendrada, alguns alunos têm medo de ir à escola. Com certeza. Se a gente pega outras instituições, aconteceria esse problema. Será que a gente, talvez, nessa chamada pós-modernidade, já não é necessário gestar um conhecimento universitário ou acadêmico mais integrado que possibilita, então, ou possibilite essas articulações e que as instituições, elas se readequam às necessidades que a gente vive na sociedade hoje? Com certeza, Dona, estou inteiramente de acordo. E isso que nós podemos observar nas escolas, né? Escolas engendradas para a produção de mais exclusão, né? Também acontece com as universidades muitas vezes completamente afastadas dos interesses sociais, universidades que se enclausuram, universidades que se fecham como que numa torre de marfim, numa produção de conhecimento desconectada da realidade social, né? Isso também se verifica nos museus, se verifica nos hospitais, na medicina, hospitais afastados dos interesses da sociedade, isso tudo repercute nas manifestações de junho que nós vimos por aí, né? Então, quando se dizia, queremos escolas com padrão FIFA, né? Então se dizia isso. Também poderíamos dizer, queremos museus com padrão FIFA, mas conectados com a realidade social, conectados com essa dimensão social. Então, eu estou inteiramente de acordo com você isso. E o que você levanta é grave e importante, né? Tem importância grave, que é esse sentido da produção de um conhecimento, né, que tenha esse novo aspecto, né? Quer dizer, nessa pós-modernidade, que tipo de conhecimento nós estamos hoje produzindo, né? E a conexão dele com essa realidade em transformação, né? E aí o que você diz também me parece importante mesmo, né? Se um pesquisador chega para pesquisar dentro desses contextos, dentro dessas comunidades, ele precisa entender que ele é mais um. Ele está dentro de um processo. E essas pessoas são detentoras de um tipo de sabedoria que precisa também chegar à universidade como sabedoria, como conhecimento. Eu vou fazer uma pequena brincadeira que eu sempre tiro da minha cartola algumas coisas que são interessantes e são brincadeiras poemas, mas o senhor responde como quiser. Tem aqui, museologia com intenção. O que é isso? O que seria uma museologia com intenção? É uma museologia com convicção da cidadania, é uma museologia com convicção da humanidade, é uma museologia com convicção da afetividade. É essa convicção. É essas dimensões outras boas da intenção. Museologia com grandes vinculações de memória. Menos interessante. Acho que as grandes vinculações são do presente. A memória fundamenta tudo, mas a prioridade é o presente. Nós ouvimos nas palavras aqui alguns momentos que a memória foi violentada. É. O que é isso? O que é uma memória violentada? É a ausência do direito a essa memória. Ela fundamenta, mas se fundamenta porque ela serve a qualquer coisa. E serve a ter consciência do tempo em que vivemos. E isso estaria ligado a hierarquias? Quebra de hierarquias de poder? Forçosamente, porque nós nascemos e fomos construídos em termos de uma hierarquia que determinou tudo o que nós pensamos. E, portanto, este é um dia permanentemente, cada dia temos que começar uma nova história. Do ponto de vista, Mário, uma coisa que essas experiências que eu vivi e tenho visto nesse dia tem levantado para mim novamente é o sentido da vida. Parece que a gente entrou num ativismo tão grande
que a própria educação, que é essa que provoca a vida, ela se perdeu um pouco nesse aspecto. E aqui, as experiências que são narradas, elas sempre remontam à vida, né? Sempre remontam à vida, sempre remontam à vida. Como que é isso para você? E, de certa forma, você, de certa forma, articulado como... se você não gosta de dizer como um protagonista, mas como uma ponte, né? Uma ponte que vai lá e percebe a vida no outro e sai, e o outro começa a viver com a própria vida, né? Como que é isso? Assim, Delambre, olha, eu penso que é mesmo essas experiências, de algum modo, significam mesmo isso, né? É conexão com a vida. Talvez até pudéssemos brincar assim. Existem museus que são museus necrófilos, museus que fazem um pacto com a morte, que pactuam com a morte, que celebram a morte, celebram memórias estéreis, memórias cristalizadas, que já não têm conexão com o momento atual, com a capacidade de transformação, né? Memórias tirânicas, memórias que colocam o homem em situação de servidão, memórias que domesticam. Mas também tem museus que poderiam chamar de biófilos, conectados com a vida, amigos da vida, né? Eu acho que essas experiências que nós vimos aqui são de museus biófilos, museus que são contaminados de vida, né? Conectados com a vida, amigos da vida e dessa vida que vale a pena ser vivida, né? Então, eu fico muito feliz com isso, né? Eu, de fato, eu me considero, em relação a essas experiências, e gosto sempre de dizer isso, né? Eu me considero amigo desses museus, né? No melhor sentido da palavra amigo, no sentido grego da palavra amigo, né? Então, eu me considero amigo, né? Nesse sentido de que amigo como quem ama essas experiências, como quem gosta de estar junto, como quem gosta de conviver com elas, né? Isso, para mim, também tem conexão com a vida, né? Então, eu só posso ser amigo vivendo com você, junto, nesse momento, celebrando a vida juntos, né? Nesse sentido, então, eu diria que eu me senti profundamente privilegiado por fazer parte do grupo de trabalho que ajudou a confeccionar esse documento. Se nós que militamos aí na área do trabalho de memória, acreditamos que a memória se faz com registro, cada encontro para a gente é um registro de memória. Então, a gente, de certa forma, grava essa matéria com algumas entrevistas, com algumas falas, para marcar esse momento. A história, a memória, ela é contada por pessoas que se lançam. E se lançar na vida é se lançar no risco. O risco é aquilo justamente que a gente não consegue interpretar. É aquilo justamente que a gente não consegue descrever, não consegue dizer completamente. Por isso, aqueles que um dia vão estar pegando o documento, a Declaração do Rio, Minon 2013, para analisar, poderão agora, na época de Facebook, Twitter e redes sociais, e que cada pessoa com a sua câmera consegue produzir a sua memória, né? Que a memória também são leituras de um mesmo fato a partir de diversos pontos de vistas. Documento para nós, então, não é só o documento escrito. Documento é tudo, é a foto, é o choro, é a subida, a descida. Documento para a gente é a capacidade de deixar registrado qualquer coisa que pode ressignificar toda a história. Um abraço para vocês e a gente, com muito prazer, que a gente faz essa matéria, esse documento, hoje, no último dia dessa conferência do Minon, que produz um documento importante, que será enviado aí para diversos setores do mundo que trabalham com a memória e acreditam que o seu movimento, de certa forma, ele destoa um pouco desse modelo tradicional que acostumou a lidar com a sabedoria e o próprio conhecimento de uma forma muito compartimentada. O negócio agora é junto e misturado. E depois a gente preocupa com o resultado. O negócio é processo. Depois a teoria chega. Depois a gente busca sistematizar. É deixar as coisas se misturarem para a gente ver qual o resultado que isso vai dar. Ou seja, a gente não está pedindo muita coisa, não. A gente só está solicitando que novamente o século XXI seja o século da criatividade.
E não existe criatividade sem riscos. Não existe criatividade sem possibilidade de deixar que as pessoas experimentem. Não existe criatividade sem possibilidade do erro. Mas o erro na criatividade, meu amigo, pode ser um grande acerto. Porque o futuro, ninguém sabe. Por isso, vamos lançar. Um abraço para vocês. Até a próxima. Fui. Como você é amante da poesia, e a poesia está ligada a um improviso muito grande, né? Você falou do amigo, que do grego é o philos, né? A amizade. A amizade está ligada ao amor, que está ligada à esperança, e a esperança está ligada à vida, à poética. E a vida está ligada à poética. E a poética está ligada? A poética está ligada ao amor, e o amor está ligado à vida, e a vida à poética, e a poética também está ligada à política. A poética, por sua vez, é capaz de produzir versos e... Versos que produzem vida, que pode não ser vida, porque a política no Brasil está produzindo morte. Está produzindo morte. A política no Brasil está produzindo morte. Mas nós queremos que a política que produz a morte seja morta, para que no lugar dessa política que produz morte se abra uma nova porta. E essa nova porta nós podemos chamar de museologia social, através das experiências que nós vimos aqui, que vão abrir muitas portas para a vida. Que vida é essa? É a vida que contamina o universo, e voltamos ao verso, voltamos à poética. E a gente pode terminar porque a vida é uma grande memória de uma grande história, e a gente vai contando prosa. A última prosa é tua. E agora eu fico prosa. Obrigado, Sua beleza me dói, não faça isso comigo assim. Seu jeito me atrai, eu não posso mais resistir. Joia preciosa nas mãos do ourives, que vai escultar escultura mais linda nas mãos do artista, que vai desenhar imagem mais bela nas mãos do poeta. A poetizar é você que não deixa a fina beleza desaparecer. É você que dá vida ao artista que não quer viver. É você